A verdadeira causa da morte, ou até mesmo a localização dos restos mortais, e uma luta secreta contra os nazistas durante a Segunda Guerra, são apenas alguns dos segredos das celebridades que só vieram à tona após sua morte. Nesse vídeo você conhecerá alguns desses segredos que ficaram escondidos durante toda a vida, mas foram revelados após a morte. No primeiro mês após sua morte, Michael Jackson vendeu mais de 4 milhões de álbuns, enquanto nos primeiros 12 meses ele lucrou cerca de $1 bilhão. A morte de uma grande celebridade sempre traz curiosidade por parte do público, e na maioria das vezes, grandes segredos só são revelados no pós-vida. Atualmente é quase impossível alguém não saber quem foi Michael Jackson, já que com apenas 10 anos ele já se apresentava como vocalista dos Jackson 5, além de ser considerado como o artista que mais vendeu discos na história. Michael morreu em 25 de junho de 2009, e suas palavras finais, de acordo com seu médico, foram leite. A palavra pode até parecer estranha quando ouvida fora de contexto, mas era assim que ele chamava o medicamento que utilizava para conseguir dormir. A pressão que ele enfrentava para realizar a sua turnê This Is It era tão, mas tão grande, que esse era o único modo dele conseguir descansar. Infelizmente, essa também foi a causa de sua morte. Os boatos sempre existiram, mas após sua morte, várias acusações foram feitas contra ele. O documentário Living Neverland causou um grande impacto, mostrando a história de 2 garotos que alegam ter sido abusados pelo cantor. Mas a notícia mais positiva para os fãs do cantor é que no final de 2024 foram descobertas 12 canções inéditas dele. A descoberta foi feita em um galpão nos Estados Unidos, sendo 12 músicas não lançadas. As músicas fazem parte do álbum Dangerous. Greg Musgrove, que fez a descoberta, tentou entrar em contato com o responsável do espólio de Michael Jackson, que se recusou a comprar as músicas e também o proibiu de divulgá-las. Para quem deseja ouvir novas músicas do cantor, saiba que é impossível. Impossível prever quando ou se isso irá acontecer. Por falar em grandes nomes do cenário musical, Freddie Mercury foi e ainda é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores. Em 2019, quando o filme do Queen foi lançado, as vendas de músicas da banda dispararam nos Estados Unidos, mesmo sem eles lançarem um álbum há 25 anos. Eles tiveram o maior número de vendas de discos naquele ano. É de conhecimento público que o cantor morreu vítima da AIDS. Porém, na época, tudo não passava de especulação da mídia. Somente horas antes de sua morte, foi que o próprio Freddie Mercury revelou sua doença. Tudo sob seus próprios termos. Após sua morte, o corpo do cantor foi cremado e ele fez um último pedido à sua ex-noiva e melhor amiga, Mary Austin. Ela seria responsável por despejar as cinzas dele em um lugar que só ela e mais ninguém soubesse onde seria. E assim como foi com Michael Jackson, o Queen também lançou músicas inéditas ao longo dos anos. Ao todo, foram 3 canções lançadas em 2014 e uma lançada em 2022, todas elas com a voz do Freddie Mercury. Quem também teve música revelada anos e anos após a sua morte foi o cantor Bob Marley. O cantor faleceu em 1980, quando estava em Nova York, se preparando para seus shows. Apesar das teorias dos fãs de que a CIA encomendou a morte dele, sabemos que isso não passa de teorias. A verdade é que, em 77, ele foi diagnosticado com um câncer de pele no dedão do pé. Na época, os médicos o aconselharam a amputar o dedo, mas ele se negou, pois considerava o corpo humano como um templo e não queria tirar nada dele. Selassie is the Chapel é uma canção que ele gravou em 1968, sendo revelada ao mundo apenas em 2023, 42 anos após a morte prematura de um dos maiores nomes da música. Centenas de milhões de discos vendidos, vários prêmios e o protagonista de Labirinto, A Magia do Tempo, David Bowie é outro músico que entra na lista das celebridades que esconderam sua doença do mundo. O cantor faleceu no dia 10 de janeiro de 2016, vítima de um câncer no fígado, e apenas 2 dias após lançar o seu álbum Black Star. Na época, pouquíssimas pessoas sabiam de sua doença, que
que era mantida em segredo pela mídia conforme ele queria. Além disso, em 2023, a atriz Tilda Swinton, uma grande amiga do cantor, deu uma entrevista falando que na última conversa entre os dois, ele revelou a ela que não acreditava na vida após a morte e que para ele o fim era definitivo. Seu último álbum, lançado, o Black Star, é visto pelos fãs como uma mensagem secreta para falar sobre seu câncer. As mensagens vão desde o nome do álbum, que faz referência à canção de Elvis, Black Star, e que diz que quando um homem vê sua estrela negra, ele sabe que sua hora chegou. Além de várias outras interpretadas como uma despedida. Quem também teve uma morte chocante foi o cantor Prince, que faleceu devido ao consumo excessivo de drogas. A notícia foi impactante para todos, pois Prince era o tipo de pessoa que mantinha uma alimentação super saudável. Se recusava a ingerir álcool e até mesmo proibia que membros da sua equipe usassem qualquer tipo de droga. Pouco tempo depois de sua morte foi revelado que ele era viciado em comprimidos. O jornal Daily Mail conseguiu entrevistar aquele que teoricamente vendia os comprimidos para Prince. Ele revelou ao jornal que Prince, certa vez, chegou até mesmo a gastar $40 mil numa única compra. A causa da morte do cantor foi devido ao consumo excessivo de pílulas falsas. Mas a polícia não conseguia encontrar quem vendeu essas pílulas a ele. Infelizmente, nem mesmo ele estava a salvo dos vícios. Um músico do qual não restam dúvidas sobre a causa da morte é Kurt Cobain. E olha que o próprio FBI teve que intervir quanto a isso. Cobain liderou a revolução do rock, vendendo 30 milhões de cópias com seu álbum Nevermind, ao mesmo tempo que ele odiava toda essa fama ao seu redor. A pressão da mídia, sua luta com o vício de drogas e uma forte depressão são fatores que o levaram a atentar contra a própria vida. De tanto receber mensagens dos fãs, em 2021, o FBI divulgou 10 páginas de arquivos confirmando a causa da morte do cantor. Atualmente, os fãs podem ter acesso ao diário pessoal do cantor, publicado em 2002, contendo vários de seus pensamentos e sentimentos. No diário, há letras de músicas, desenhos, uma lista com seus discos preferidos e seus planos para o futuro do Nirvana. Em 2021, esse diário recebeu uma edição em português através da editora Belas Letras. E não foram os diários, mas sim as cartas que reaproximaram dois músicos dos Beatles que estavam em uma briga mortal, John Lennon e Paul McCartney. Infelizmente foi tarde demais. John Lennon foi assassinado a tiros em Nova York enquanto conversava com fãs. Inclusive, as últimas palavras dele foram justamente "levei um tiro". A briga de John Lennon e Paul McCartney é bem conhecida pelos fãs da banda e foi marcada por uma troca de cartas furiosas entre os dois. Em uma dessas cartas, Lennon acusava McCartney de fazer os membros da banda se voltarem contra ele. Chegou até mesmo a ser leiloada. Mas apesar das brigas, em 2021, Paul McCartney lançou um livro no qual ele comenta sobre os últimos momentos de John Lennon e como eles estavam prestes a fazerem as pazes. De acordo com ele, as últimas cartas foram boas. E no último encontro, eles conversaram sobre como assar pão. Paul lamenta muito que John Lennon tenha sido assassinado, bem quando as coisas estavam começando a voltar nos trilhos. Bom, saindo agora do mundo musical e indo para o universo dos astros de cinema. Há vários segredos nesse meio que só foram revelados anos, até mesmo décadas, depois que as celebridades morreram. Vamos falar em um nome importantíssimo nessa seara: Georges Méliès. Ele é uma das figuras mais importantes da história do cinema. Conhecido como o pai dos efeitos especiais e sendo considerado até mesmo como o pai do cinema moderno. Foi ele o criador do filme Viagem à Lua, lançado lá em 1902. Méliès faleceu em 1938, na época em que o cinema ainda era preto e branco. Somente décadas depois de sua morte, foi encontrada uma cópia de Viagem à Lua em cores, o que era algo incrível para a época. A cópia foi feita pelo próprio Méliès e para isso ele teve que colorir à mão cada quadro do filme, um por um. Algo que só um apaixonado pelo cinema teria disposição para fazer. Não se sabe quanto tempo ele demorou fazendo isso, mas foi algo que ele fez em segredo total. E apenas décadas depois, essa cópia foi encontrada por puro acaso,
Depois disso, ela foi restaurada e exibida novamente em festivais. Assim como Méliès, Charlie Chaplin foi outro dos gênios que revolucionou o cinema. Seus filmes são vistos até hoje nas escolas do mundo todo, trazendo sempre um toque de comédia e crítica social. E justamente por isso ele teve que sair dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que em 1952, enquanto estava viajando para a Europa para divulgar um de seus filmes, ele teve seu visto americano revogado e foi impedido de retornar ao país, pois o governo americano o considerava simpatizante do comunismo. À época, seus filmes podiam ser considerados como tendo críticas pesadas demais, e ele, como um cidadão britânico, não poderia ficar criticando o país que o recebeu de braços abertos. Ele não se abalou nem um pouco com isso e decidiu viver na Suíça, onde ficou até os seus últimos dias. Mas o que quase ninguém sabe é que sua morte não foi o fim de sua história. Isso porque, após sua morte, e em uma trama que parecia roteiro de um de seus filmes, Charlie Chaplin teve seu caixão roubado por criminosos que exigiram de sua família um pagamento para recuperarem o corpo do morto. Os sequestradores entraram em contato com a viúva de Chaplin, que logo se recusou a pagar, achando a coisa toda muito ridícula. Não demorou muito para a polícia suíça montar uma grande operação e conseguir encontrar os autores do crime, devolvendo assim Chaplin ao seu descanso eterno. No mundo dos filmes, poucos atores já nos fizeram sorrir e chorar com suas atuações. Robin Williams, com certeza, foi um deles. Seja em Uma Babá Quase Perfeita ou em Gênio Indomável, ele sempre se entregou muito em seus trabalhos. Bilhetes deixados pelo ator indicam que ele atentou contra a própria vida. Mas a verdade é mais complicada do que isso. Ele sofria de depressão e somente depois de sua morte, após ter sido realizada uma autópsia, é que foi descoberto que ele sofria de uma doença chamada demência de corpus de Lewy. Essa doença causa alterações de humor, ansiedade, depressão, medo, paranoia e problemas no sono. No caso do ator, os sintomas foram extremamente agressivos, sendo que ele não fazia ideia que tinha tal doença, ou seja, nunca chegou a tratá-la. É impossível ter certeza, mas talvez com o diagnóstico prévio e o tratamento adequado, o ator ainda estivesse por aí nos fazendo rir. Outro caso que também levanta muitas dúvidas acerca da morte é a do lendário ator Heath Ledger. Após sua morte, houve vários boatos de que ele tenha atentado contra a própria vida devido a um quadro de depressão, o que infelizmente se acentuou bastante após a sua participação no filme Coringa, pois ele teria entrado demais na psique do personagem. A irmã dele, Kate Ledger, nega essa versão. Ela já chegou a revelar em entrevistas que ele estava super animado em interpretar o Coringa e que, na verdade, era se divertindo com tudo aquilo. Oficialmente, a polícia atribuiu a causa da morte do ator a uma overdose acidental de medicamentos. No final, por mais triste que seja, foi tudo apenas um grande erro. Ator, artista marcial, filósofo e inspiração para milhões de pessoas, Bruce Lee revolucionou o cenário de Hollywood. E sua morte levanta suspeitas até os dias de hoje. Ele faleceu lá em 1973, durante uma reunião na casa da atriz Betty Ting, já que havia suspeita de que ela seria sua amante. Na ocasião, Bruce Lee foi tirar uma soneca na casa de Betty e, quando ela foi acordá-lo, ele nunca mais levantou. A causa de sua morte foi atribuída a um edema cerebral, um inchaço no cérebro. Os fãs discordam e várias teorias foram criadas ao longo dos anos. As teorias percorrem várias perspectivas, desde que Betty tenha armado algo contra ele, até a possibilidade de uma overdose ou, quem sabe, que sua morte tenha sido encomendada pelas Tríades, as gangues chinesas. Isso porque sempre que ele gravava seus filmes na China, ele se recusava a pagar proteção para as Tríades, o que na época era uma prática comum. Mas uma pesquisa mais recente, de 2018, parece ter descoberto a verdadeira causa da morte. Pesquisadores atribuem a morte de Bruce Lee a algo chamado exaustão pelo calor, que é quando seu corpo atinge mais de 40 graus e começa a suar demais, perder líquido, e você perde sua consciência. O que reforça essa ideia é o fato de que, poucos meses antes de sua morte, ele teria passado por um procedimento para remover as suas glândulas sudoríparas, com o objetivo de literalmente não suar mais. Bruce Lee fez isso pois achava que o suor das axilas
não fotografava bem nas câmeras durante o filme. Porém, esse suor é justamente o que impede nosso corpo de entrar em exaustão. Pelo visto, nunca haverá um consenso entre estudiosos, e principalmente entre os fãs, sobre a verdadeira causa de sua morte. Vamos agora ao caso do brilhante Steve Jobs. Com certeza, ele é uma daquelas pessoas que sacudiu o mundo inteiro, cofundador da Apple, pai do iPhone, e tendo virado tema de vários filmes ao longo dos anos, em 2003, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas, o que levou à sua morte, em 2011. O problema é que, após sua morte, foi revelado que ele preferiu buscar tratamentos alternativos do que os indicados pelos médicos, o que pode ter piorado consideravelmente o seu quadro. Essa revelação surgiu em sua biografia Steve Jobs, que conta um pouco sobre esse período da vida dele. Ele não queria que os médicos abrissem seu corpo, e isso o motivou a buscar tratamentos alternativos, como dietas especiais e terapias naturais. Não funcionando, esses tratamentos apenas adiaram sua cirurgia em meses. Os especialistas sugerem que essa demora em realizar a cirurgia pode ter agravado o seu quadro e reduzido suas chances de cura. Atualmente, o caso dele é usado até mesmo como exemplo pelos médicos, alertando sobre o quão prejudicial pode ser buscar por tratamentos alternativos na batalha contra o câncer. Quem também faleceu devido ao câncer e chocou todo mundo foi o ator Chadwick Boseman, bem quando ele estava no auge de sua carreira. Ele estava no auge não apenas por ser o protagonista de Pantera Negra, mas também por sua incrível atuação no filme A Voz Suprema do Blues, que garantiu a ele até mesmo indicação póstuma ao Oscar. Chadwick faleceu no dia 28 de agosto, em 2020, enquanto lutava contra um câncer de cólon que evoluiu para estágio 4. Ele morreu em sua casa, cercado por sua família, sem nunca ter revelado seu quadro para ninguém, deixando o mundo inteiro abalado com a sua morte. Em 2023, todos os fãs de Friends ficaram chocados com a notícia da morte do ator Matthew Perry, o eterno Chandler Bing. O ator foi encontrado em uma banheira de hidromassagem após sofrer uma overdose. A luta do ator contra as drogas e a dependência química não era segredo, mas sua verdadeira dimensão só foi revelada após sua morte. Desde o início das gravações de Friends, ele já sofria com vício em álcool e a coisa só foi piorando. Chegou ao ponto dele dizer não guardar memórias nenhuma das gravações das últimas 3 temporadas, já que ele estava totalmente fora de si quando as gravou. Ao todo, ele passou por 65 internações em clínicas, tendo gasto cerca de 9 milhões de dólares com tudo. Em seus momentos finais, o ator pregava bastante sobre a reabilitação e a importância de ajudar as pessoas acometidas por esse vício. Em entrevistas, ele chegou até mesmo a dizer que preferia ser lembrado mais pelo seu trabalho ajudando pessoas com vício do que pela sua atuação em Friends. Após sua morte, sua família criou uma fundação em seu nome, focada em ajudar aqueles que lutam contra a dependência química. Ao contrário do que a maioria possa pensar, em 2018 a Globo declarou que o filme mais reprisado na sessão da tarde não foi A Lagoa Azul, mas sim Ghost, do Outro Lado da Vida, estrelado pelo galã Patrick Swayze. O ator também foi vítima de um câncer, porém, após sua morte, alguns boatos bem estranhos começaram a surgir. Ele foi casado durante 34 anos com a atriz e dançarina Lisa Niemi, mas parece que o casamento deles não era nenhum conto de fadas. Um amigo próximo do ator revelou em entrevistas que ele sofria bastante nas mãos dela. Não apenas pelas traições, mas também por suas agressões, uma vez que ele não conseguia mais se defender por estar muito debilitado. Ela chegou até mesmo a proibir que ele recebesse visitas em seus últimos meses de vida, sendo que foi justamente nesse período que ele assinou o Novo Testamento, deixando sua fortuna e propriedades no nome dela. O mais estranho e misterioso de toda essa história é que quando o amigo insistia para que Patrick pedisse o divórcio, ele dizia que nunca faria isso, pois Lisa sabia um segredo obscuro de seu passado que poderia arruinar sua carreira. Pelo visto, o maior segredo de todos morreu com o próprio Patrick Swayze. E apenas uma pessoa no mundo todo sabe do que se trata. Tudo isso não passa de acusações, mas a história toda ainda é bem estranha, viu? Em agosto de 69, o assassinato da atriz e modelo Sharon Tate abalou o mundo.
Sua morte foi encomendada por membros da família Manson, que sofreram uma lavagem cerebral de Charles Manson. O objetivo de Manson era culpar a comunidade afro-americana, provocando assim uma guerra racial. Mas o que pouca gente sabe é que, após a morte de Sharon Tate, foi encontrada uma lista contendo diversos alvos, e o nome do ator Steve McQueen era um deles. O ódio de Manson começou quando a produtora de McQueen recusou o roteiro de seu filme. Nesse momento, uma briga entre eles começou, com McQueen quebrando o nariz de Manson. O ator havia sido convidado para ir à casa de Sharon naquela mesma noite e havia realmente confirmado sua presença, mas acabou mudando de planos de última hora. Tudo porque ele havia conhecido uma mulher um dia antes e combinado de passar a noite com ela ao invés de ir à festa. Após isso, McQueen passou a andar armado para todos os lugares que ia, como medida de proteção. Por seus papéis em O Poderoso Chefão, Apocalipse Now e Sindicato de Ladrões, Marlon Brando se consagrou como um dos maiores nomes de Hollywood, mas muito de sua vida pessoal animada só foi revelado anos depois de sua morte. Para começar, em 2018, 14 anos após sua morte, a viúva do comediante Richard Pryor confirmou que ele havia tido relações sexuais com Marlon Brando, mas não apenas isso. De acordo com os boatos, ele também teve relações com o escritor James Baldwin e também com o cantor Marvin Gaye. A vida de Brando era realmente bem animada, viu? Ele teve 11 filhos. Seus filhos vieram de seus 3 casamentos, outras várias relações além de adoções. E apesar de toda a fortuna que acumulou durante sua vida em Hollywood, no final, ele vinha passando por algumas dificuldades financeiras. Depois de sua morte, houve uma grande briga judicial por seu testamento, uma disputa de heranças e propriedades. É sabido que 2 semanas antes de sua morte, e já sofrendo de demência, ele realizou alterações em seu testamento, excluindo sua companheira Angela Borlaza e listando todos os seus filhos nele. Essa decisão levou a uma disputa entre os envolvidos. No final, é impossível saber o que ele realmente queria, já que isso é algo que apenas ele poderia dizer. Para não pesar demais o clima, você sabia que um dos casais preferidos da ficção, a princesa Leia e Han Solo, também chegou a se tornar um casal na vida real? Apenas um mês antes de falecer, a atriz Carrie Fisher lançou seu livro de memórias, o The Princess Dearest. Nele foram divulgados vários dos pensamentos de sua juventude e também o relacionamento breve que ela teve com o ator Harrison Ford enquanto eles gravavam Star Wars, Uma Nova Esperança. Além de breve, o relacionamento dos dois foi discreto, escondido da maioria dos fãs, porém ela reclamava que ele não parecia sentir o mesmo por ela. Ela se queixava de que ele não tinha correspondência ao sentimento nutrido por ela e nem topava conversar sobre o relacionamento, tal como o próprio Han Solo. Por causa disso, o relacionamento deles acabou não indo para a frente e eles resolveram continuar apenas como que bons amigos. Filmes como Bonequinha de Luxo, A Princesa e o Plebeu e Sabrina fizeram uma geração se apaixonar pela atriz Audrey Hepburn. Mas quanto mais se conhece sobre ela e sobre o trabalho secreto que ela fazia, mais a paixão e a admiração por ela cresce. Audrey nasceu na Bélgica, em 1929, em uma família de classe alta, e quando a Segunda Guerra estourou, sua mãe achou que o melhor seria levá-la para a Holanda. Devido à sua aparência, ela chegou a ser sondada para se tornar garota propaganda do nazismo, mas ela conseguiu evitar isso sem trazer maiores problemas para sua carreira. Na verdade, Audrey estava do outro lado dessa guerra. Durante sua adolescência, ela atuava como dançarina em apresentações clandestinas, mas não apenas isso. Ela também fazia parte da resistência holandesa. Após a morte de seu tio pelas mãos dos nazistas, ela passou a usar sua posição de destaque nas apresentações de dança que fazia para transportar informações secretas entre aqueles que lutavam na resistência. Algo extremamente perigoso e que reforçava sua coragem. Somente anos depois de tudo que sofreu, ela acabou indo para Hollywood e se imortalizou no filme Bonequinha de Luxo. A atriz ainda teve chance de estrelar em outras grandes produções, como em A Noviça Rebelde e Cleópatra, mas ela recusou. Só muito depois, em suas cartas, ficou claro que ela nunca gostou do estilo de vida de Hollywood e queria uma vida mais calma e reservada.
Após abandonar Hollywood, ela focou em trabalhar em causas humanitárias, visitando zonas de guerra e ajudando pessoalmente crianças em campos de refugiados. Tudo bem longe das câmeras. Em 92, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, um reconhecimento do seu trabalho com o UNICEF. Mas apenas após a sua morte, em 93, é que a extensão de seu trabalho humanitário foi finalmente reconhecida. A maioria só a conhece pelo seu trabalho nos cinemas, mas a vida de Audrey Hepburn ia muito além das telonas. Quem também levava uma vida muito intensa e ia além do que a câmera era capaz de registrar foi Ayrton Senna. O nome de Senna dispensa apresentações para os brasileiros. Até mesmo para os próprios pilotos de Fórmula 1 o consideram como o maior de todos os tempos. Sua trágica morte é lembrada até os dias de hoje pelo mundo todo. Mas um fato que só se tornou público após sua morte é o quanto ele doava para instituições de caridade. Seu empresário Juliano Jacob já chegou a dizer que era comum que Senna ligasse para ele lá do outro lado do mundo e falasse o nome de uma instituição ou de uma pessoa para a qual ele deveria fazer uma doação. Ele fazia tudo longe das câmeras, pois o objetivo era justamente não aparecer. Somente após sua morte foi descoberto que ele tinha doado milhões de dólares em causas sociais. Seu foco eram instituições que ajudavam crianças e adolescentes e hoje seu sonho continua por meio do Instituto Ayrton Senna. Pelo visto, existem alguns segredos que nem mesmo a morte é capaz de esconder. Escreva aí nos comentários qual deles você achou mais interessante.